Mais um podcast Jesus Puro e Simples começando, pessoal. Podcast esse destinado a que vocês e eu aprendamos mais sobre Jesus Cristo. E hoje, episódio especial aqui, que é o episódio que vai nos ensinar a responder aquelas perguntinhas que o seu amigo ou amiga, ateu lá, sempre faz aquelas perguntinhas sobre se Deus criou o mesmo mundo em 7 dias, como que faz pra gente saber lá dos dinossauros, os seres humanos muito próximos, ou se o dilúvio foi no planeta inteiro ou não. Por quê? Porque hoje é o dia que nós vamos falar sobre um pouquinho sobre o Antigo Testamento, especificamente sobre o livro de Gênesis, o 4º maior livro da Bíblia, né? E aí a gente vai tirar um pouco das nossas dúvidas com o pastor Tiago. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Felipe? É um prazer. Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre o episódio em si, né? Vou tornar quem está assistindo pela primeira vez a falar um pouquinho sobre o programa, né? O programa é um programa cristão, mas sem denominação. Então, a gente convida aqui teólogos de várias denominações, né? Porque penso que a gente tem mais coisa em comum mais coisa comum do que incomum, né? Então nós vamos falar muito sobre Jesus Cristo, Bíblia e tudo isso que envolve o nosso Salvador. Então tivemos lá nos primeiros episódios pastores presbiterianos, batista, assembleano, padre, e agora temos aqui o pastor Tiago, que é batista também, né, pastor? Batista há 15 anos. 15, pastor, né? Batista, 15 isso aí. Anos. Então agora nós vamos introduzir um pouquinho do Antigo Testamento, né? Que eu particularmente vejo uma diferença grande aí entre a leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? A gente tem eu pelo menos tenho a ideia de um Deus bravo lá no Antigo Testamento e um Deus mais misericordioso nesse, né? Onde a gente vai falar um pouco sobre o dilúvio também, né? Do contexto lá do Gênesis, mas que a gente encontra, né, um Deus que extermina todas as pessoas da terra, né, com o dilúvio, que em certas situações, aí fora do Gênesis, né, combate nas batalhas do povo de Israel contra os seus inimigos, ele ajuda a devastar todas aquelas pessoas. Então, já no Novo Testamento é aquele Deus, mesmo na presença de Jesus, né, dizendo para a gente perdoar os nossos inimigos e tal. Então, antes do livro do Gênesis mesmo, vamos falar um pouco dessa diferença aí do Antigo para o Novo Testamento. Você tem essa impressão também, que tem um Deus bravo e agora um Deus misericordioso? Por que disso? Essa diferença, Felipe, ela é perceptível, não é? E é muito importante a gente trabalhar esse assunto para o esclarecimento da nossa fé. Quanto melhor for o esclarecimento da nossa fé, mais madura será a nossa espiritualidade. Eu quero te parabenizar pelo podcast Jesus Puro e Simples. Obrigado. Né? Que Deus continue te abençoando. Amém. O nosso tema é esse, nosso tema é Jesus. E diante das suas palavras, né, dessa abrangência interdenominacional, existem muitas coisas que nos unem do que nos distanciam, né? Exato. E trabalhar essa convergência eu acho importante, muito importante. Sobre a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eu vejo 2 diferenças muito básicas. Primeiro, a primeira diferença é a diferença do próprio idioma. O Antigo Testamento foi escrito no idioma hebraico. O idioma hebraico é um idioma assim, que trabalha mais as emoções das pessoas. É por isso que, naturalmente, apesar do texto ter sido traduzido para o português e para todos os idiomas, praticamente, vários, né? As pessoas mais emotivas, elas tendem a se apegar mais ao Antigo Testamento, porque há muita figura de linguagem, né? A pessoa que rasgou o coração, o outro que chorou até a cama se alagar. O Novo Testamento, ele foi escrito no idioma grego. É um idioma bem diferente do hebraico. O idioma grego é um idioma bem específico, onde até hoje
nomes de plantas e de animais são utilizados através desse idioma. É um idioma que trabalha detalhes. Por exemplo, a língua portuguesa, nós falamos amor para tudo. Amor de um homem para uma mulher, amor de um amigo, amor para uma criança, amor ao trabalho. Para o grego, não. Para o grego, um é o amor do amigo, o outro é o amor da família, o outro é o amor de Deus, o outro é o amor conjugal. Então, assim, há uma diferença no próprio idioma. O idioma grego é um idioma mais emotivo. Toca as pessoas pelo seu lado emocional. O idioma grego, que é o idioma do Novo Testamento, tem como objetivo... O idioma hebraico primeiro, né? O hebraico, perdão, troquei. Já o Novo Testamento no idioma grego, ele trabalha mais o esclarecimento. Né? Então ele esclarece melhor. Uma outra diferença que eu acho importante, que ajuda a compreender essa pseudo-diferença entre um Deus bravo e Isso, antigo, e o Deus... é o mesmo Deus, claro, né? Sim. Vou dizer aqui, deixar claro para todo mundo aqui que é o mesmo Deus, mas é que deixa a gente um pouco apreensivo, com medo do primeiro, né? Primeiro do Antigo Testamento e depois mais compassivo lá no... Pois é, mas... isso aí é apenas uma impressão nossa. Por que é uma impressão nossa? Por causa do gênero literário. O Antigo Testamento, de uma forma geral, é uma narrativa. São livros que falam sobre fatos históricos. Sim. E aí que está o problema. Os fatos históricos são interpretados, às vezes, de acordo com a conveniência ou de acordo com o leitor mesmo. Com o leitor ou com o ponto de vista de quem venceu a batalha. Quem conta a história não é quem venceu a batalha, nunca quem perde. Né? Então, o Antigo Testamento é uma narrativa, é uma apresentação de fatos. É por isso que, particularmente, eu acho complicado a gente desenvolver muita teologia, muita doutrina em cima de narrativas. No caso aí, o do Antigo Testamento. No caso do Antigo Testamento. Uma coisa é aquilo que a Bíblia está mencionando, dizendo. Outra coisa é aquilo que ela está realmente orientando. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento são mais cartas, o gênero literário, mais cartas direcionadas. É um texto mais dissertativo. Então, o objetivo do Novo Testamento é realmente orientar. Né? Eu tenho essa impressão também, desculpa te interromper, né? Porque eu vou soltando uns pitacos meus aqui. Eu tenho essa impressão, uma vez eu fiz essa analogia do seguinte: eu tenho a impressão que no Novo Testamento é como se fosse um professor, os livros, né, do Novo Testamento são como se fossem ensinamentos de um professor, e do Antigo Testamento é como se fosse um pai contando a história para um filho, né? Então, assim, Deus, o nosso Deus, contando uma história através dos autores do livro, né? Contando a história para a gente aprender através daquelas histórias, né? E o outro já é um Deus ensinando a gente mesmo, né? E não só contando aquela história. Mais ou menos isso também, não é? Sim, boa comparação. Trabalha bem o lado emotivo, né? E a questão educacional como uma evolução. Aos poucos, a humanidade foi conhecendo um pouquinho mais sobre Deus, né? Certo. Então, assim, o que eu ouço muitos teólogos também falando dessa diferença do Antigo e do Novo Testamento é na questão de alianças formadas, né? Certo. Alianças de fé, alianças com... por exemplo, Abraão, que nós vamos falar mais à frente, né? Mas antes do conteúdo mesmo, existe essa diferença de alianças ali entre o Antigo Testamento, as alianças que Deus fez com o povo e depois as alianças feitas através de Jesus Cristo, de nós, conosco, né? Através de Jesus Cristo. Esse assunto, ele é muito importante e ele ajuda a gente a conectar o Antigo ao Novo. O Antigo Testamento aponta para o Novo, o Novo aponta para o Antigo, eles se relacionam em harmonia, pelo menos na visão cristã. E a aliança, ela é o assunto central nesse elo de ligação. Por quê? Aí eu gostaria de fazer a indicação de um livro. Pode, à vontade. O livro chamado O Cristo dos Pactos. O autor desse livro chama-se Palmer Robertson. O Cristo dos Pactos. E o que esse livro
ajuda a gente a entender essa questão. Deus é um Deus de aliança. Ele é fiel e bom, por isso a gente pode confiar nele. A primeira aliança que Deus fez com a humanidade foi a aliança que Deus fez através de Adão. É a chamada aliança adâmica. Seria uma aliança condicional. Você vai me obedecer e eu vou cuidar de você. Sim. A segunda aliança foi a aliança noética, que é a aliança que Deus fez através de Noé. A aliança que Deus fez com Noé foi uma aliança incondicional. Vai ter o arco-íris, enquanto o arco-íris estiver lá, eu não vou destruir a humanidade. A terceira aliança que Deus fez na Bíblia foi a aliança com Abraão. Foi também uma aliança incondicional. Em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Essa é a terceira aliança. A quarta aliança é a aliança mosaica. Deus fez com Moisés. Vocês vão obedecer os 10 mandamentos, eu vou guardar vocês na terra prometida. Sim. A quinta aliança é a aliança que Deus fez com Davi. Não faltará descendente seu no trono de Israel, e eu vou proteger o povo. É uma aliança incondicional, independente do que Davi fizesse, Deus ia preservar a aliança. Aí vem Jesus e propõe uma nova aliança. É, isso aí, que eu ouço muito falar, nova aliança, né? Desculpa, eu não falei antes, né? Não me ocorreu, mas é isso. E todas as demais alianças serviram de base para a aliança de Jesus. Todas as alianças anteriores só têm sentido a partir da aliança de Jesus. Todas as alianças anteriores foram cumpridas em Jesus. É como, por exemplo, eu pegasse a minha aliança, a minha e da minha esposa, e eu fundisse elas, juntasse uma a outra. Seriam quantas alianças? Uma agora. Seria uma. Mas essa é uma aliança formada pela junção das alianças anteriores. Então a aliança que Deus fez com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi, elas estão inseridas na aliança de Cristo. Essas alianças não foram perfeitas. A aliança com Cristo é perfeita e é através dela que as demais têm sentido. Fora da aliança com Cristo, as demais alianças são incompletas e imperfeitas. Então, aí, desculpa, não sei se eu estou saindo um pouco do tema, que aí, já que é o Antigo Testamento e Gênesis, mas você veio me falar sobre Jesus e me veio essa ideia. As alianças, você disse que as do Antigo Testamento são incondicionais, né? Algumas, né? Mas com Cristo existe essa diferença entre as outras? É incondicional também? Ou a gente tem... Por que me veio essa pergunta? Porque assim, a gente sempre... fiz essa pergunta ao pastor Fábio, fora aqui dos estúdios, né? Pessoalmente, e ele me deu uma instrução maravilhosa. Que assim, o que me faz... O que eu faço? O que eu faria para que Deus me abandonasse? Sabe, uma vez que hoje eu acredito em Jesus, acredito que Ele é nosso Salvador, sigo Ele e na medida do possível, né, que a gente é falho, mas o que eu faria para que Ele me abandonasse, como fala lá na carta aos Romanos e tudo. E assim, é como se, segundo o pastor Fábio me disse, se eu continuasse o buscando, se eu continuasse o procurando e tendo uma conduta de vida condizente com as condutas bíblicas, isso não iria acontecer, ele não iria me abandonar. Mas não é essa a questão. A questão é assim, essa aliança muda, esse agarramento, assim, não sei se agarramento é a palavra, muda essa proximidade, essa forma de Deus tratar a gente. Isso, perfeito. Será que ele muda? Isso aí. Porque lá com Davi, a gente acha, às vezes, quando quando uma mãe, um pai bota o nome do filho de Davi, você não vai achando que ele vai ser bonzinho, não, hein? Porque Davi não foi exemplo pra ninguém, a não ser de arrependimento. Mas então, assim, incondicionalmente, ele disse, conforme você falou, Deus disse, né, que não faltariam descendentes para ele, né? Mas ele cometeu muitos erros ali. Então, sim, é diferente a aliança que Deus fez com Davi da aliança que Deus faz conosco através de Jesus Cristo, não é? Pois é, essa aliança com Cristo, ela foi muito bem profetizada por Jeremias, capítulo 33.
Deus dizendo através do profeta o seguinte: e eu farei uma nova e perfeita aliança, e nessa aliança eu vou escrever no coração. Ou seja, ele vai alcançar a gente internamente, né? Então assim... Para mudança, né? Para nossa mudança também. Essa aliança de Cristo é uma aliança que se baseia em alguns textos. Por exemplo, aquele que crê, né? Então, há uma aparência de que é uma aliança condicionada àquele que crê. Ok? Certo. Há uma aparência de que a aliança é condicionada àquele que crê. Porém, nós ainda estamos muito presos até ao vocabulário religioso. E achamos que o agir de Deus na nossa vida está limitado a algumas circunstâncias. Por exemplo, a religião. A religião é a nossa forma de buscar a Deus. Qual é a nossa forma de buscar a Deus? A minha é a minha, a sua é a sua. Só que Deus, ele não espera a gente buscá-lo. Ele vem se revelar a nós. Então, assim, se a religião é o homem buscando Deus, a revelação é Deus buscando o homem. Sim. E nessa busca de Deus pelo homem, é uma busca incondicional, onde Deus é capaz de superar qualquer obstáculo para alcançar a gente. Sim, entendi. Aí, assim, agora entrando mesmo no conteúdo do livro, né, do Gênesis. Aliás, antes até um pouquinho, né, vamos falar sobre a autoria dele. Porque, assim, tem uma... Para muitos, existe um autor, né? Que é Moisés, não é? Do Pentateuco inteiro ali, os 5 primeiros livros. Mas como que você vê, assim, na sua teologia, assim, no seu modo de pensar, como que é essa autoria do livro do Gênesis? De quem é? Essa é a pergunta mais difícil desse pod. Porque assim, muita gente fala de Moisés, não é? Ou Sim, não? fala. O Pentateuco inteiro, no caso, os 5 primeiros livros, né? Sim. Vamos lá também explicar ao pessoal que às vezes não está muito inteirado na questão do Antigo Testamento, né? O que é o Pentateuco? Qual as características assim que a gente tem como cristãos, que a gente tem com a religião judaica, onde trouxe para nós ali, não sei se preservou para nós cristãos muito dos livros que nós temos em comuns com o judaísmo também, né? Mas quais são qual é essa nomenclatura aí, Pentateuco? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. Sim. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, que fala sobre a origem do mundo, da nação de Israel, do pecado, do plano de salvação. Então, Gênesis fala das origens e não só de uma origem. Sim. Êxodo, o livro da passagem, da libertação do povo da escravidão do Egito para a Terra Prometida. Números é uma organização, né, do povo. Muitas rebeliões aconteceram no livro de Números. Levítico, as leis cerimoniais, né? E Deuteronômio, o povo chegando na Terra Prometida, há uma repetição, por isso Deuteronômio, uma segunda lei. Agora, quanto à autoria, embora o próprio Jesus tenha se referido tenha feito algumas citações ou alusões, o que é importante, de Moisés, nós precisamos entender que existem vários pontos de vista. E aí cada pessoa vai se familiarizar melhor com um do que com o outro. Tradicionalmente, o Pentateuco ele é atribuído a Moisés. Existem mais 2 teorias. E Moisés vem muito tempo depois ali do Gênesis, né? Ele teria recebido por tradição oral. Sim. Foi passado de geração em geração de forma oral. E aí você perde, né? Você fica com histórias pela metade, talvez. Nós cremos que o suficiente para entendermos de Deus está ali. Certo. O Antigo Testamento ele é importante porque ele vai servir de base para o Novo Testamento. Se Jesus tivesse vindo do nada,
estaria faltando alguma coisa. Então, o Antigo Testamento e o Pentateuco fazem essa iniciação muito boa. Mas há uma segunda opinião sobre a autoria do Pentateuco e de Gênesis também, que não teria sido Moisés aquela pessoa que lavrou o livro tal qual conhecemos. Teriam sido os escritores na época de Salomão. Eles teriam pegado um diário, alguma coisa que Moisés, algum rascunho de Moisés, e feito o trabalho como nós conhecemos. Através de tradições orais também, né? Passadas. Exatamente. De geração. Porque a gente tem sempre a impressão de que lá no Antigo, principalmente no Antigo Testamento, no Novo já era difícil ter papel, escrita e tal, ainda mais no Antigo Testamento, que nós estamos falando aí de 4.000 anos, né? 3.500 anos talvez atrás, né? Os 2.000 de Jesus Cristo para cá, né? E ainda mais uns bons centenas de anos para trás. Então, assim, a escrita era muito difícil. Então, isso que o pastor falou, né? Da tradição ser oral, né? Passada de geração em geração, era muito implícita na época, né? Sim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando for interpretar ou ler o Antigo Testamento, tendo essa ótica, né, de que o texto, a narrativa de lá do Antigo Testamento, ela é diferente da narrativa para nós aqui, né? Mas aí, voltando à questão do Gênesis, né? Eu tenho particularmente, acho que talvez o livro seja um dos mais usados fora do cristianismo, porque implica muito em questões onde a ciência e o ateísmo estão ligadas, que é a formação do universo, a criação do mundo e tudo. Então você tem alguns embates em relação a isso com algumas pessoas. Qual é a sua conduta quando você fala sobre o Gênesis, talvez para alguém que não seja cristão, assim? Sim, eu confesso que eu já me gastei mais nessa área do que também. Atualmente. Atualmente, a minha explicação e o meu discurso não tendem ao conflito ciência-religião, tendem à conciliação. Por quê? Porque a ideia que é muito forte também é que o livro do Gênesis, apesar de falar muito sobre natureza, não teria essa pretensão. Vou te explicar. A terceira ideia de autoria do Gênesis é de que talvez não tenha sido nem Moisés e nem as pessoas da época de Salomão que escreveu, mas na época do cativeiro da Babilônia, século VI a.C., quando o povo hebreu estava escravizado. E aí, para não perder a identidade e para galgar interesses sociais, o livro de Gênesis foi escrito por algumas pessoas daquele contexto, século VI, durante o cativeiro da Babilônia. E é o que nos ajuda a entender um pouquinho da criação, que é uma criação que precisa ser analisada, né, em 7 dias. Isso. Então, a gente entrando no conteúdo do livro, o primeiro capítulo é sobre a criação do universo, né? A criação do mundo. E aí eu queria te perguntar isso, né? Para aquele... eu não tenho sobrinhos que me façam essas perguntas, mas imagina que tem um ou outro ouvinte aí que tem um sobrinho, um primo, uma tia ou um tio que fica sempre espizinhando, né? E aí, como é que você explica? Dinossauro, 2 dias depois, 3 dias depois já veio o homem. E como é que é essa história aí, né? Como Rapaz. Que você... Eu parei de conversar sobre isso, porque, no meu entender, a Bíblia não é um livro de ciência. É um livro é um livro espiritual, né? É um livro que fala de Deus e não dos homens. Então, assim, eu parei de tentar usar a Bíblia para contestar ateu ou ciência, o que for. Mas como você explica essa narrativa dos 7 dias para você, para a sua teologia aí, como
que funciona esses 7 dias? Foram corridos, não foi? Como é que é? Como que você interpreta isso? Felipe, a interpretação do Gênesis é uma interpretação que precisa ser muito cuidadosa. Vamos tentar recapitular alguma coisa para a gente justificar algumas ideias. No livro do Gênesis existem alguns anacronismos. O que é um anacronismo? É algo que está escrito, cuja data é posterior à data de um autor. Por exemplo, o livro de Gênesis fala de coisas que aconteceram depois de Moisés. Exemplo, Gênesis 14:14 fala sobre a terra de Dan. A terra de Dan só foi organizada muito tempo depois de Josué. Então existem próprios indícios dentro do livro que talvez não tenha sido Moisés aquele que articulou isso, certo? Entendi, não sabia, agora você me pegou de surpresa aí, porque na minha cabeça a autoria é de Moisés, eu sou adepto de que foi Moisés, mas isso aí sim, realmente me pegaria de surpresa, né? Pois é, aí assim, a interpretação do Gênesis 1 e Gênesis 2, que é diferente uma da outra, sim. Gênesis 1, o Criador é chamado de El Elyon, é o Deus Altíssimo, que cria sem colocar a mão em nada. Disse Deus, haja isso e houve isso, disse Deus, haja aquilo e houve aquilo. Deus é tão alto que ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Então Gênesis 1 fala sobre uma criação. Gênesis 2 fala sobre uma outra forma de criação, como se fosse uma outra narrativa de criação. Gênesis 2, quem cria é El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que regaça as mangas, coloca a mão no barro e cria o homem. Então essas duas narrativas foram colocadas para que as pessoas pudessem compreender, ok? O livro de Gênesis e a Bíblia é como você disse, não fala do mundo, não fala do homem. A Bíblia fala de Deus, fala de verdades espirituais, né? Marcelo Geisler é um astrônomo brasileiro. Ele escreveu um artigo na revista Galileu de alguns anos atrás, e nesse artigo ele diz o seguinte: o erro da religião é querer ser ciência. E o erro da ciência é querer ser religião. Ele é ateu, né? Se eu não me engano, ele é ateu. Mas ele não tá errado, não, tá? Não tá não. Tá certo. Certíssimo. Tá certo. A gente não deve se meter onde não confere a religião entrar, né? Pois é, então, a criação, ela serve para nos mostrar que Deus é soberano. Sim. Que Deus é poderoso. Embora a interpretação exegética de Gênesis 1 seja de que aqueles dias não são dias eras, não são lapsos de tempo para a vida do dinossauro, são dias de 24 horas. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, a palavra utilizada ali é Ion, Y-O-M, Ion. Ion é um dia de 24 horas. E por que a narrativa apresenta a criação em 7 dias? Por causa do contexto em que o livro foi escrito. Provavelmente Gênesis foi escrito no contexto de escravidão do povo de Israel. Sim. E um escravo não tem dia de folga. Tem dia de folga? Não tem. Se você analisar o livro de Gênesis e a criação em 7 dias, você vai descobrir que o objetivo em dizer que Deus criou o mundo em 6 dias é para mostrar que no 7º dia Deus descansou. Então o objetivo da narrativa da criação de Gênesis é mostrar ao povo, ensinar o povo, educar o povo sobre a necessidade de separar um dia para o descanso. Então o objetivo da criação em 7 dias na narrativa, não como ciência, a ciência vai explicar da maneira dela, mas como narrativa, é justificar o sábado. E aí sempre você vai encontrar isso na Bíblia. Deus criou em 6 dias e no 7º descansou. Vocês vão descansar no sábado, vocês vão separar o 7º dia para o descanso, porque Deus fez assim. Então, o descanso sabático é como se fosse uma regra de libertação, de justiça social.
para um povo que estava escravizado. Imagina só, um povo escravo, saber que o Deus deles está mandando eles descansarem. Sim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu citei até no primeiro episódio com o pastor Leandro, que é assim: a Bíblia ela foi escrita por nossa causa, mas não para nós. Foi por um povo há muitos e muitos séculos atrás. Então, assim, a própria forma de se contar uma história é diferente da forma de se contar hoje. Eu não vou lembrar agora um teólogo que eu ouvi dizendo que a forma de se escrever a criação, o primeiro capítulo ali do Gênesis, é uma forma poética até, de um poema hebraico antigo, de formas de poemas hebraicos antigos, porque assim, e Deus criou a luz e tal, e viu Deus que era bom, aí depois, e Deus separou a terra das águas e tal, no segundo, e viu Deus que era bom, e depois, e criou os animais terrestres, não sei o quê, e viu Deus que era bom. Então assim, é repetitivo ali, porque é como se fosse um poema, que no final de cada frase tem uma rima, o poema nosso hoje, né? Tem aquelas rimas e tal, e lá ele repetia essas coisas, não tinha motivo para dizer, e Deus viu que era bom, uma vez que Deus é soberano, né? E ele sabe, mas a forma de se escrever era para aquele povo daquela época, né? Sim, e isso é válido, porque a nossa rima, a rima da língua portuguesa, é uma rima fonética. Sim. Mas a rima hebraica, ela é baseada no jogo de palavras. E é isso que você disse. E viu Deus que era bom. Ele está jogando com a palavra. Sim. O que acontece nos 3 primeiros dias da criação? Antes de criar, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Então, nos 3 primeiros dias, Deus dá forma àquilo que era informe. E os 3 últimos dias, ele enche aquilo que era vazio. É uma linguagem poética. Sim, com certeza. E perfeito, né? Porque a gente vê nos 3 primeiros dias, né? Faz de um jeito, nos 3 outros faz, e no 4 descansa. E sempre viu Deus que era bom. Então é muito bonito isso. Aí, assim, saindo um pouco do primeiro capítulo, né, da criação do universo, a gente vem para a criação do homem, né, Adão e Eva. Como que você vê a narrativa da criação e principalmente da queda ali? Como que você vê essa parte teológica, né? Existem teorias que dizem que Deus, além de Adão e Eva, teria criado outros seres humanos. Eu já ia chegar lá também. Chegar lá. Eu vou tentar cortar o assunto aqui. Eu, particularmente, tenho dificuldade de entender assim que ele criou outras pessoas. Sim. Sabe por quê? Porque eu acho que isso vai afetar a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Por quê? A salvação é universal. Sim. Todo mundo precisa de salvação. E se todo mundo precisa de salvação, Jesus veio para salvar todos, quer dizer que o pecado também é universal. O pecado, ele está presente na vida de todas as pessoas. Sim. E como o pecado teria sido transmitido se não fosse através de uma pessoa? Entendi. Entende? Então lá atrás, a minha opinião, a minha crença é de que através de Adão e Eva, o pecado, ele foi passado de geração a geração. Se Deus criasse uma geração separada, essa geração não teria acesso ao pecado. Logo, essa geração não teria necessidade de salvação. Por isso eu creio que todos viemos de Adão e Eva por causa do pecado hereditário. Sim, mas como que você... o porquê dessa narrativa da criação do homem e depois vir a queda? Porque Deus não... Essa eu acho que é uma pergunta clássica que todo mundo faz depois que já se converte, né? Que depois que já crê em Cristo, crê em Deus e tal. Por que Deus criou a gente assim, com essa tendência? Por que não ter nem posto aquela árvore lá no centro do jardim, né? Por que da narrativa em si, assim? Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus, ele não pode deixar de ser perfeito. Deus não pode deixar de ser quem ele é.
Uma pessoa, Deus não é uma energia, Deus não é... Enfim, Deus é uma pessoa. E nós somos pessoas também. Nós somos criados à sua imagem. Ser pessoa não significa ter cabeça, tronco e membros. Ser pessoa significa ter vontade própria, ter desejos próprios, ter sentimentos próprios. Então nós somos pessoas e fomos criados à imagem de Deus como pessoa. Se Deus nos tirasse o direito de escolher entre os caminhos, Ele não seria Deus. Ele não estaria nos dando a liberdade. Como Ele é um Deus livre e Ele nos criou à sua imagem e semelhança, seria necessário que nós fôssemos criados com essa mesma liberdade, mesmo com uma grande possibilidade de escolhermos uma vida alienada a Ele. Entendi. Porque assim, outra questão que eu ouvi falar de um teólogo era em relação à forma que Deus criou o homem, né? Que foi através do pó da terra. Porque assim, textos não bíblicos, né? Não bíblicos de civilizações passadas, egípcia, não vou saber qual é, de passada quis dar um exemplo, porque não é coisa que não foi descoberta, não. Civilizações egípcias ou suméria, ou outro tipo de civilização, mostra que assim, o ser humano tinha muito essa conexão divina, onde ele era como uma parte de Deus mesmo. E na narrativa bíblica, Deus cria o homem a partir do pó da terra, como se fosse assim, eu vou criar a imagem e semelhança, mas você não é parte de mim, a não ser Cristo, né? Então isso eu achei fantástico também, da forma de se explicar para o povo, já desde a formação, ser mais humilde de pensar, não, eu não sou como Deus não, que Ele não me criou a partir dele lá, né? Eu não sou igual a Deus, eu tenho essa parte minha que foi criada ali do pó da terra, né? Como ele fala de Adão, né? Mas voltando, você concorda com isso? Eu concordo. Assim? Tanto Felipe, que todas as tradições religiosas, apesar de muitas serem pagãs ou politeístas, elas vêm de uma natureza monoteísta, que foi o que você disse. Todas as culturas possuem uma consciência a respeito de Deus atrelada à sua existência. Então, na história da humanidade, mesmo o politeísmo, ele tem o berço monoteísta. Dá a impressão, olhando a história das religiões, que em algum momento o politeísmo se desviou desse monoteísmo, né? Mostrando que realmente a fé num Deus supremo está presente desde sempre. Então, já saindo dessa questão da criação, né, do homem, do mundo, a gente um pouquinho à frente já vem a história de Noé, que você citou recentemente, que está no livro do Gênesis também. E aí, na história de Noé, tem sempre aquela outra perguntinha do tio e tal. E aí, o dilúvio foi no mundo inteiro? Foi numa parte? Como é que é? Como que você vê isso? E além, né, dessa pergunta que é a mais rasa do assunto, que eu acho que não deveria ser nem contestado, para mim, independente se para mim, né? Não vou dizer que tem que ser para todo mundo, nem na sua visão, depois você me conta. Para mim, independente se foi num local ou no mundo inteiro, no planeta inteiro, né? Deus mostrou a soberania dele para o que ele queria, que era devastar aquelas pessoas e manter a aliança, como você disse, né, com Noé e a família dele. Então, assim, para mim pouco importa se foi ali num local ou se foi no planeta inteiro. Mas para você, como que você vê essa narrativa aí, de forma rasa, né, essa pergunta, mas a pergunta mais profunda, que é o porquê de ter essa narrativa ali para nós, preservada, para que a gente aprendesse ali com esse contexto, com esse texto. Eu acho muito importante a gente não fechar a questão, deixar a questão em aberta para continuarmos os debates. Eu acho importante você trazer um teólogo para explicar esse fato histórico, trazer um cientista para a gente discutir. Particularmente, eu creio que uma espiritualidade sadia, que agrada a Deus, é uma espiritualidade onde a ciência e a fé
andam de mãos dadas, não se degladiando. Sobre o dilúvio, essas duas teorias, né? O dilúvio universal e o dilúvio parcial. Há alguns argumentos sobre o dilúvio universal, como, por exemplo, fósseis de animais no Polo Norte, elefantes que morreram subitamente. E qual é a prova disso? O alimento no seu estômago ainda estava em digestão. Né? Talvez uma explicação para o dilúvio universal seria aquela teoria maia da mudança de polos do planeta, gerando um caos total. Existem outros argumentos sobre o dilúvio universal, que é o fato de todas as culturas registrarem o dilúvio. Então isso é importante também. Em vários locais da Terra, né? E também existe uma questão, é o seguinte: havia espaço suficiente na Arca de Noé para comportar todos os animais? Pela medida dava. Pela medida da arca seria possível sim. Entendeu? Então esses são os argumentos pró-dilúvio universal. Agora, existe um argumento muito forte que é do dilúvio parcial. Sim. Qual é o argumento parcial do dilúvio parcial? Foram feitas escavações ao redor do Mediterrâneo e existe uma camada de cerca de 3 metros de uma lama muito densa. Provavelmente seria o dilúvio. Então, nesse ponto de vista, de acordo com escavações, com arqueologia, o dilúvio teria acontecido somente naquela região do Oriente Médio, sul da Europa e norte da África. Por quê? Porque essa camada só foi encontrada ali. É importante a gente lembrar que, embora a Bíblia não seja um livro de ciência, há um detalhe muito curioso. O transbordamento do mar Mediterrâneo, ele foi muito importante para o dilúvio. Ou seja, as águas cresceram não só por causa da chuva que caiu do céu, mas também da água que brotava por baixo. A Bíblia diz o seguinte: e abriram-se as fontes do grande abismo. Ou seja, o Mediterrâneo ele começou a jorrar água de dentro para fora, né? As fontes do Mediterrâneo. Sim. Então isso foi muito importante. Como vontade de Deus, né? Que isso acontecesse para exterminar toda aquelas pessoas que haviam ali, né? Aquela maldade. A importância do dilúvio não é explicar fatores científicos. Com certeza. Essa é a pergunta rasa, né? Vamos aprofunda aí a resposta, né? A questão do dilúvio é o seguinte: o dilúvio, ele mostra a misericórdia de Deus na preservação da vida. Ele mostra que há vida depois do julgamento. Ele mostra que se o pecado afastou a humanidade, Deus ele vai reconstruir a humanidade a partir do Evangelho. De que maneira? A causa do dilúvio foi, uma das causas do dilúvio é a Torre de Babel, a divisão das línguas, né, que é uma outra polêmica também. Então, assim, se antes do dilúvio as pessoas falavam línguas diferentes, depois do Pentecostes, por exemplo, as pessoas falavam a mesma língua. Isso é uma linguagem poética. Sim. Né? Então, assim, se o pecado que trouxe divisão e levou o julgamento do dilúvio, a morte de Cristo, o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 2, tudo aquilo foi consertado e a humanidade aprendeu a falar uma nova língua. Né? Ou seja, a humanidade foi ensinada a caminhar de acordo com o amor de Deus. Eu vejo assim a narrativa do dilúvio. Então, eu entendo dessa forma também, e aí que algumas pessoas, eu mesmo, né, quando leio, vejo que tinha um Deus bravo lá na época, né? Aquele Deus era mais bravo. Não vou poupar ninguém, vou só poupar aqui você vê dessa forma misericordiosa, né? Que Deus protege ali Noé e a família dele. Eu já fico pensando, nossa, esse Deus que exterminou todo mundo aqui era mais bravo que o do Novo Testamento. Mas enfim, são os pontos de vista, né, de qual a gente encara. Do meado do livro para frente, entra um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, que é Abraão, né? E essa aliança que Deus faz com Abraão.
você já citou também, outra personagem bíblico que Deus faz essa aliança. Então eu queria que você falasse um pouco sobre Abraão, quem ele foi e por que motivo ele é tão importante na narrativa bíblica. Abraão, ele se chamava Abrão, né? Pai exaltado. Depois o seu nome foi transformado para Abraão, que significa pai de multidões. Ele era morador de Ur dos Caldeus. Ele deixou a sua família para buscar uma cidade onde Deus o queria. Então Abraão, ele foi um homem muito usado por Deus por causa da sua fé. A fé é importante na espiritualidade, né? A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E Hebreus 11 fala justamente sobre isso. Pela fé nós cremos que Deus criou as coisas a partir de coisas que nós não vemos. Então, assim, a nossa ideia, a nossa crença de que Deus é o Criador não está baseada em argumentos científicos, é apenas uma questão de fé. Né? E Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Por que é o pai da fé? É aquela história de que a fé é um salto no escuro. Né? Abraão foi esse cara. Abraão foi o cara que pulou no escuro, que pulou primeiro e Deus colocou o chão depois. Abraão, na sua velhice, ele queria um filho, queria uma descendência e não tinha. Deus deu um filho, deu Isaac. E Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. Já numa idade muito avançada, né? Tem a história ali de que Abraão... Na verdade, Abraão não, Sara, né? Que é a esposa de Abraão, tentou ajudar, entre aspas, Deus no cumprimento da promessa que ele tinha com Abraão, né? Você pode contar um pouquinho dessa história pra gente? Pois é. Deus havia falado para Abraão que ele seria pai. E aí Sara... E da descendência dele, né? Ia ser incontáveis os números, né, da descendência. Sara deu a concubina para ele, aí gerou Ismael, né? Foi um outro grande homem, mas não era aquele plano. Deus queria usar Sara para ser mãe também, né? E cumprir a sua promessa. Mostrando pra gente que Deus... Ele precisa da gente, mas ele pode não querer precisar. Sim, a Sara tentou ajudar ali, né? Que eu digo ajudar entre aspas, porque não foi uma ajuda, né? Foi através de um pecado, né? Ela entregou a serva dela, né? A Abraão para gerar o filho, né? Da descendência, porque demorou esse tempo da promessa de Deus. Que Abraão e Sara teriam um filho. Até ter o filho, acho que passou mais de 25 anos, se eu não me engano. E Abraão já tinha uma idade mais avançada, né? Mas enfim, você também citou Isaac que veio ser o filho de Abraão ali, dessa promessa que Deus havia feito. E tem uma narrativa, ainda no livro de Gênesis, né? Sobre o sacrifício que Deus pediu a Abraão, que sacrificasse o seu filho. Então eu tenho até um amigo que, não sei se eu vou ofendê-lo aqui, dizendo que ele é ateu, porque ele já em conversas nós já tivemos lá e ele disse que ele não é ateu, ele é espiritualista, também não é espírita. Mas enfim... Ele contesta muito essa passagem. Ele fala, mas nem a pau que se um Deus viesse e mandasse eu sacrificar meu filho, eu ia lá sacrificar. Então, assim, isso é realmente confuso para algumas pessoas. Como você vê essa narrativa aí do porquê desse episódio? Eu acho que o seu colega tem razão. Eu também não sacrificaria meu filho, não. Mas em relação ao ateu... eu acho que todo mundo é ateu dependendo do ponto de vista, né? Porque dependendo do Deus que está sendo falado, ensinado, nós podemos crer ou não, né? Por exemplo, um filósofo, Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, do século XVIII, ele foi chamado de ateu, mas ele acreditava em Deus. Tem uma oração linda de Nietzsche. Ele não acreditava no Deus da religião. Entendi. Né? Que Deus manipulava as pessoas, esse Deus mau, que você precisa servir ele para ele te abençoar, para te retribuir. Né? Então, de certa forma, nós somos ateus dependendo do Deus que está sendo falado. Né? Até mesmo dentro da igreja. Certo.
E em relação a Isaac, cara, eu também acho muito difícil qualquer outro ser humano fazer a mesma coisa. Que Abraão fez, né? Mas Abraão não foi um santinho também não, né? Certo. Porque ele despachou Agar e Ismael e deixou eles à deriva, né? Por um erro que ele próprio cometeu, né? De se deitar com a serva, né, de Sara. Mas essa narrativa, quando sou questionado sobre ela e fui por esse amigo, eu disse assim, que a minha interpretação, tá? Fica a meu critério, de que assim, talvez naquele momento, você me corrija se eu estiver falando besteira, talvez naquele momento Abraão ainda não tinha noção da importância dele para Deus, da importância dele para o povo de Israel em si, que viria toda a descendência dele. Então, uma vez que ele foi levar Isaac até o monte para sacrificá-lo, e a narrativa e o texto diz que ele puxou a espada ou a adaga, não me lembro, para sacrificar, e Deus disse não, né? Interrompeu. Ali, a pessoa que chega a esse ponto de quase sacrificar o filho mesmo para obedecer ao seu Deus, ele entra na cabeça dele que ele tem fé naquele Deus, sabe? Então, assim, uma vez que eu acredito que eu tenho fé a ponto de fazer o que ele está me pedindo, que era aquilo, né? Uma coisa horrível, eu sou capaz de segui-lo até onde for e que minha descendência vai se cumprir mesmo, né? A promessa dele vai se cumprir através da minha descendência pela fé que ele tinha em Deus. Você concordou errado ou não? Sim, Desse ponto de vista, assim, uma certo. forma de se interpretar forma correta de se interpretar esse episódio? Sim, isso aí enaltecendo a fé de Abraão, uma fé absurda, né? E parece que tem um detalhe no texto, o seguinte: Abraão, ele deixa os seus servos lá embaixo e sobe para o Monte Moriá. E ele fala o seguinte: olha, fique aí que nós voltaremos. Então ele tinha alguma esperança de que nós voltaremos. Ele e Isaac, né? Ele e Isaac. Então, embora não houvesse ainda nenhum registro de ressuscitação na Bíblia, a ideia é de que Abraão esperasse que mesmo que ele chegasse a tirar a vida do filho, Deus o ressuscitaria. Tamanha a fé dele, né? Em Deus. Uma fé extraordinária. Sim. Então, assim, a gente, claro, não vai conseguir revirar versículo por versículo aqui, né? A ponto de contar todo o livro de Gênesis. Precisaria aí de umas, sei lá, muitas horas, né? Mas eu queria que você... se aproximando agora do fim, né, do programa, queria que você dissesse as suas considerações sobre o livro de Gênesis. O que mais assim você gostaria de dizer sobre o livro e sobre toda essa aliança que Deus faz com o povo já desde o primeiro livro, né? Sim, eu acho muito importante, principalmente a partir do sacrifício de Isaac, né, que não aconteceu, graças a Deus, é que toda a Bíblia aponta para Cristo. Nós somos cristãos e interpretamos a Bíblia pela ótica de Cristo. Jesus é a nossa chave hermenêutica, né? Sem forçar texto nenhum, dizer aquilo que ele não diz. Mas, por exemplo, no sacrifício de Isaac, se Deus providenciou um cordeiro substitutivo para Isaac, ele não poupou o seu próprio filho para demonstrar o seu amor por nós. Jesus foi morto na cruz, num gesto voluntário de Deus, para pagar pelo preço dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo para nos revelar o grande amor que Deus tem por nós e como Deus está comprometido com a gente. Tanto Gênesis como o Pentateuco, como todos os livros do Antigo Testamento, precisam ser interpretados à luz de Cristo. Jesus, ele não fez uma releitura do Antigo Testamento, ele fez uma leitura correta. Por exemplo, no Sermão da Montanha, que é o mais famoso, está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você já está pecando, está quebrando o mandamento. Está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você desejar, você já cometeu o adultério. Então, Jesus, ele trouxe mais sentido à lei.
Ele interpretou ela da maneira como ela deve realmente ser interpretada. E eu gostaria de sugerir esse livro do Carlos Queiroz. Carlos Queiroz é uma pessoa fantástica, que vale a pena conhecer. Esse livro chama Ser é o Bastante. A felicidade à luz do Sermão do Monte. Por quê? Porque na nossa religiosidade nós aprendemos que nós precisamos estar sempre fazendo alguma coisa. Que nós devemos ser ativistas religiosos. E o Sermão de Jesus diz diferente. Diz que não é o fazer que traz sentido, é o ser. Bem-aventurados são. Bem-aventurados são. Bem-aventurados são. Então, ser é o bastante. E nesse livro, Carlos Queiroz, ele fala sobre o Sermão da Montanha e a importância de nós lermos Gênesis, Pentateuco e o Antigo Testamento à luz de Cristo. Eu tenho um amigo que me falou uma vez sobre uma frase que é atribuída, se eu não me engano, a São Francisco de Assis, que é assim, que assim, você pregue sempre o evangelho. Se for preciso, use palavras. Sim. Porque assim, isso quer dizer o quê, né? Explicando. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que viver o evangelho. Pregar o evangelho vivendo, né? E se for preciso, use palavras. Que assim, é mais importante sobre o que a gente vive, né? O que a gente é, do que o que a gente fala. Eu acho isso muito legal. Então, assim, já que você trouxe sua indicação aqui, vou trazer uma indicação também, sempre também gosto de trazer, né? E, de novo, C.S. Lewis, que é um autor que, como eu disse já em outros episódios, deu nome ao... aliás, eu, através dele, de um livro dele chamado Cristianismo Puro e Simples, tive a ideia do nome do programa. Mas esse livro aqui especificamente é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu gosto muito desse livro, porque, só para explicar, né, que o nome não é muito sugestivo, né? É uma história fictícia, né? De um diabo. Você já leu esse livro? Não, muito bom. Mas ouvi isso aí. É de um diabo mais... assim, mais forte, vamos dizer assim, de uma hierarquia maior, ensinando ao diabinho lá, o seu aprendiz, como desviar o cristão da fé em Cristo. Então a narrativa, quem narra o livro é como se fosse o diabo, e são cartas de um para o outro, né? E esse livro é muito legal, porque ele tem uma ideia que eu acho fantástica, que é quando esse diabo mais importante, né, tá questionando o porquê da tristeza desse outro diabinho lá, né? E aí o diabinho dizendo que não conseguiu fazer com que o seu atormentado lá, o cristão lá que ele estava atormentando, se desviasse completamente da fé, né? E aí o diabo maior lá diz assim, não exija do seu cristão lá, que ele está perturbando, né? Um ato muito severo contra o caminho dele. E sim, pequenas migalhas que você vai colocando no caminho dele para que ele vá se desviando. Não importa para nós, ele fala, né? Não importa para nós o pecado que ele venha cometer, e sim que ele permaneça em pecado. Sempre. Então, assim, ele tem umas tiradas boas para a gente entender, talvez, né, como o próprio diabo nos tenta, né, dessa forma. E uma outra passagem aí, outra indicação, que são dos livros Senhor dos Anéis. Eu gosto demais também. Não são livros teológicos, não são livros bíblicos, né, de religião, mas são livros que têm essa narrativa da batalha entre o bem e o mal. E aí eu lembrei, lendo esse livro aqui, né, Cartas do Diabo, Seu Aprendiz, eu lembrei de uma passagem dos livros Senhor dos Anéis, que ele fala assim, o mal não é o destino em si, e sim é o caminho pelo qual a gente percorre. Então, assim, eu achei isso muito fantástico, porque dá essa impressão pra gente de que se colocasse Deus e o diabo na frente de nós, assim, quem que ia escolher o diabo? Ninguém, né? Todo mundo ia escolher Deus. Mas sendo salpicado essas coisas que nos afastam de Deus e pegam o caminho do diabo,
isso salpicando, assim a gente vai pegando essas migalhas até que sai do caminho de Deus. Então, legal. Vale a pena para todo mundo, uma linguagem bem tranquila, bem fácil, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Só um detalhe, o C.S. Lewis, ele era contemporâneo do muito Tolkien. amigo do autor do Senhor dos Anéis. Eles eram amigos. Tem um filme que fala sobre isso, o Tolkien mesmo, né? Tem. Não sabia. Mas enfim, agora chegamos, né, ao final do episódio e eu queria deixar a mensagem final para você aqui, pastor, não só sobre o conteúdo, né, mas uma mensagem final às pessoas que o acompanham. Lá é de Itaperuna, o senhor né? Itaperuna, a primeira igreja batista de Itaperuna. Então as pessoas que o seguem e os nossos espectadores aqui. Queria deixar aberto aí a sua mensagem final. Queria encorajar todos para continuarem, né, firmes na fé em Cristo. Ele é suficiente. Passando por Itaperuna, se for visitar a primeira igreja, vai ser recebido, né, de braços abertos. E eu queria deixar o versículo 8 do Salmo 143, que é uma oração que Davi faz. Davi faz a seguinte oração: Senhor, mostra-me todas as manhãs o teu amor. Ele fez essa oração porque ele estava abatido, desanimado, pensando em desistir. E ele encontrou na oração o seu renovo. Ele foi renovado, né? A partir do momento onde ele se abriu para o amor de Deus. Esse amor que nós recebemos de graça, sem mérito nenhum. Davi, ele foi renovado e ele prosseguiu em sua caminhada porque ele lembrou dos feitos de Deus no passado. Ele chegou à seguinte conclusão: da mesma forma que Deus cuidou de mim até aqui, ele vai continuar cuidando sempre, né? É o Deus de bondade e de misericórdia, como diz o Salmo 23. Um Deus cuja bondade provê o que nós precisamos, cuja misericórdia perdoa os pecados que nós praticamos. E Davi encerra dizendo na oração o seguinte: eu sou como uma terra seca, eu preciso de água. Ele reconheceu a sua pequenez, a sua total dependência de Deus. E nós também precisamos, né, para a gente ser renovado, reconhecer a nossa dependência do Senhor. Sim. Nós precisamos dele, somos frágeis. E depender dele não é ruim, não. Depender dele é bom, porque ele é um Deus fiel e bom. A gente pode contar sempre com ele, né? Que Deus abençoe a vida de todos. Então, pessoal, obrigado por terem acompanhado até o final aí. Então, deixe um joinha aí, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo. E agora espero que vocês tenham tido todas as respostas aí para aquele tio, aquele sobrinho, aquele amigo que fica só perturbando com perguntas científicas aqui sobre o livro do Gênesis. Mas enfim, o pastor já respondeu, né? A Bíblia não é livro de ciência e a gente não precisa explicar como as coisas são, e sim de quem elas são, né? De Deus. E eu fico aqui essa mensagem minha também. O livro do Gênesis tem esse cunho de começar, por ser o primeiro livro da Bíblia, né? Começar a apresentar para nós quem é Deus. Deus soberano, poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Então, pessoal, um abraço aí, fiquem com Deus e até o próximo episódio.